trava em relação a vários reforços que hoje fazem sucesso com a camisa do Botafogo. 5 jogadores que têm papel importante no líder do Campeonato Brasileiro e no favorito ao título da Libertadores poderiam estar jogando com a camisa do tricolor. O Marlon Freitas, já até contei para vocês, tinha tudo acertado com o São Paulo, salário, direito de imagem, luvas. Isso aconteceu no momento em que ele deixaria o Atlético Goianiense, mas na oportunidade o Rogério Ceni, então treinador do São Paulo, vetou a contratação, entendendo que o Marlon Freitas não tinha nada demais. Outros 4 jogadores negociaram com o São Paulo, mas o tricolor perdeu para o Botafogo na questão financeira. Primeiro deles, Igor Jesus, centroavante que estava deixando o Shabab Al-Ahly, era um velho conhecido do Rui Costa desde os tempos de Curitiba. O Rui abriu tratativas, mas o Botafogo ofereceu mais, tanto de salário quanto de luvas, além de comissão. Ele acabou se tornando reforço sem custos do Botafogo. Sobre Gregory, São Paulo negociou em vários momentos com o Inter Miami a compra desse jogador. No final das contas, prevaleceu a capacidade financeira do Botafogo, que pagou 13 milhões de reais ao clube americano. Alex Telles, jogador formado no Grêmio, ou melhor, com passagem no Grêmio. Ele havia sido comprado pelo Rui Costa do Juventude e depois vendido para o exterior pelo mesmo dirigente que hoje cuida do departamento de futebol do São Paulo. O Rui vinha monitorando há bastante tempo o Alex Telles e a volta dele ao Brasil, mas Botafogo apareceu com mais dinheiro e acabou levando a contratação do lateral esquerdo. O último dos reforços pretendidos pelo São Paulo, que foi parar no Botafogo, o John, goleiro que era do Santos. O tricolor chegou a abrir negociações com o Peixe, mas na última hora o presidente santista, para não ver seu goleiro jogando num rival, pediu 4 milhões a mais do que estava sendo combinado. São Paulo recuou, desistiu do acordo e o Botafogo o contratou por 7 milhões de reais. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: qual desses 5 jogadores que eu contei seria titular absoluto e peça importante no São Paulo? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza? Muito bem. São Paulo tem o confronto aí diante do Grêmio no fim de semana na Arena do Grêmio. Botei São Paulo aí, hein? 1-2, hein? O Caleri segue como dúvida, não deve jogar, Arnaldo, mais? Como é que é? Cara, teve uma grande incógnita. Só um detalhe, de a minha mãe que tem Alzheimer, muitas vezes reconhece o Abel, é o nosso meio que ponto de encontro no jogo do Palmeiras, que ela fica ali, não percebe muito. Quando aparece o Abel, ela olha pra mim: você é o Abel, né? O treinador do Palmeiras, como ele é bonito. Ela viu outro dia, a gente tava vendo o jogo do São Paulo, ela viu o Zubeldia, falou: que homem lindo. Eu falei: mãe, Fala que mãe, tá vendo? Seja mais. Fala que ele passeia lá no bairro a pé, né? Vai do centro de treinamento lá no A bairro. foto do ritmo de férias, né? Olha lá. Lá, ó. É a imagem de um clube em férias. Ele em não? Maceió, né? Com essa carinha assim, ó, na praia. Eu acho que a grande incógnita agora, né, com o resultado do Cruzeiro, garantiu o 6º lugar para o São Paulo, né? Então, o 6º lugar o São Paulo não perde mais. Ele pode até alcançar o Inter ou Fortaleza, dependendo de uma combinação maluca de resultados, mas é muito pouco provável. Então, é praticamente o 6º e não tira mais dali, não sai mais dali. Se o Botafogo for campeão, vai direto para a fase de grupos. Se o Botafogo não for campeão, vai jogar pré-Libertadores. Basicamente isso. A questão, tem muita gente projetando o Botafogo com o São Paulo na última rodada, mas os 3 próximos jogos do São Paulo, eles têm idêntica importância para o São Paulo. Nenhuma. A partir do Grêmio já. E aí, não sei as decisões, eu acho que quem está com alguma moléstia, o Caleta, não vai voltar nesses últimos 3 jogos. Falta uma semana para acabar a temporada. Uma semana. Assim, o jogo contra o Botafogo é um jogo sui generis, porque reflete o campeonato, Palmeiras, não sei o que e tal, isso aí esquece. Não, tá? todos têm importância, né, cara? Porque Não, a gente só fala do título. Não, o Grêmio, se o São Paulo for com o sub-BB, o Grêmio pode ganhar, se salvar do rebaixamento. Eu sei o Juventude pode ganhar e se salvar do rebaixamento. Mas se você perguntar pro São Paulino se ele acha que tem ganhado o Grêmio, sim, Botafogo... não, eu tô falando pro São Paulino. Não, claro, sim, pro São Paulino. Eu tô falando para a competição, para aquilo que a gente discute de... O meu ponto é o São Paulino. Sim. Eu já falei isso outro dia aqui. Não é ruim, mesmo todo mundo sabendo que tá todo mundo de férias, tá tudo beleza, tá tudo legal, o São Paulo terminar o ano com o Casares falando: amanhã, ano que vem a gente vai estar devendo 1 bilhão e o time meio... Mas o que vai alterar, né? Não sei, não depende, joga bem, se se não não goleia o Grêmio. Tudo bem.
Não é o caso, né? Mas, não, porque assim... Mas não, assim, na prática, Tironi, já... Claro que não muda nada. Chegou no... Mas muda o humor da torcida. Ah, sim, jogar claro, bem. Todo jogo é importante. O chato lá que fala o Zubeldia tem que ir embora, porque ele não tem variação tática, porque não sei o quê. O Zubeldia inventa um esquema com 3 zagueiros, não sei quantos atacantes, o time vai lá e joga pra caramba. Fala, pô, opa... Não vai ser agora, nesse momento. Qual o Sem último jogador... jogo em casa? Qual o último jogo de São Paulo em casa? Juventude. Juventude, aí que tá, mas aí que tá. Existe mais mobilização do São Paulo instituição para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Morumbi, segunda, do que para o jogo do Juventude na quarta-feira. Não tem promoção de ingresso, não tem não sei o que lá, não tem não sei o que lá. Então é aquela coisa, é 8 da noite, no meio da... Não é o jogo de fundo são os jogos do Palmeiras e do Botafogo, na quarta-feira. Então, assim, a questão aqui, o São Paulo já está com o Zubeldia com a cabeça em 25. E eu entendo, claro, qualquer jogo ele interfere no humor do torcedor. Agora, a posição não vai mudar, né? E não depende do São Paulo mudar, depende do Botafogo. Então, o que pode acontecer não é a mobilização total, é experiências para 2025. O William Gomes tem que ter uma chance? Vai ter uma chance. O fulano vai ter uma chance? Vai ter uma chance. Como o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Só que o Felipe Luiz foi campeão, né? Na Copa do Brasil. Desmobilização acho que teve o ano passado, depois do título da Copa do Brasil. Né? Mas o Dorival, campeão, título inédito. Pode tomar 5 do Palmeiras? Acho que não pode, né? Pode. E outras circunstâncias que vierem. Mas uma coisa como essa, por exemplo, vai lá contra o Grêmio, tá todo mundo desmobilizado, não sei o quê, pensando em 2025, toma uma cacetada de 4-0. Então, isso pode acontecer. E acho que a questão aí é 2 clubes em completa... diferença nesse momento. O Grêmio, vocês não têm noção que está a situação em Porto Alegre depois do presidente do Renato partir para o confronto e ameaça. Exato. É o irmão do jornalista sendo ameaçado na escola. Cara, os caras perderam a mão completamente. Sim, e o Grêmio muitas vezes perde a mão, né? Quando foi rebaixado, invadiram lá, quebraram o VAR, tal, não teve mais... Então o São Paulo vai encontrar um inferno, né? A promoção que o Grêmio está fazendo compre um ingresso, leve 2, né? Então você leva alguém de graça para encher o estádio. E é um jogo decisivo para o Grêmio. Para o São Paulo, nem tanto. Vamos seguir para o CCT da Barra Funda, onde está o José Paes? Boa noite, Zé. O São Paulo pode perder um jogador importante para a próxima temporada? Que história é essa? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, o Cruzeiro estaria de olho em Luciano. Pois é, Luciano, grande artilheiro do São Paulo nessa temporada, né? 17 gols marcados com a camisa do Tricolor em 2024. Um dos grandes ídolos recentes da história do São Paulo para muitos torcedores. Marcou gol importante contra o Corinthians na Copa do Brasil na semifinal do ano passado, aquele chute na bandeirinha, aquela coisa toda. O Cruzeiro tem muito dinheiro, tem uma SAF importante. O Pedrinho, que é o dono lá da SAF do Cruzeiro, vem fazendo investimentos importantes, inclusive estaria sonhando com o Gabigol para o ano que vem, também estaria sonhando, por que não, com o Luciano. Mas segundo a minha apuração, por enquanto não tem nada. Luciano segue sendo jogador do São Paulo, tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026, teve o seu contrato renovado recentemente, por isso segue sendo jogador do São Paulo Futebol Clube para as próximas temporadas. E falando de atacante, o Zubeldia, técnico do São Paulo, recentemente deu uma declaração pública inclusive, dizendo que gostaria da contratação de mais um centroavante para a temporada de 2025, né? O São Paulo hoje tem ali o André Silva e o Calleri praticamente sempre jogando, né? O Calleri é titular, mas nesse período que o Calleri ficou machucado, o André Silva assumiu a titularidade, fez gol contra o Atlético Mineiro, tem sido uma peça importante. Recentemente, o São Paulo perdeu o Juan, né? Não tem mais esse jogador made in Cotia, então o Zubeldia gostaria da contratação de mais um centroavante para 2025. Mas a apuração que eu tenho é que o São Paulo entende que ali está bem servido, com o Calleri e com o André Silva. Para a próxima temporada vai olhar muito para as laterais, especialmente para a lateral esquerda e para um meia, para jogadores de meio campo ali. Volância, a diretoria entende que está bem também, a zaga também tranquilo, goleiro. São mais essas posições aí, laterais, com um olho mais clínico, mais cuidadoso para a lateral esquerda e um meia de criação. Para centroavância, como a gente costuma brincar ali, a diretoria entende que está tudo bem, está bem servida com o André Silva e com o Calleri.
Ontem, o presidente Júlio Casares participou de um evento da CBF aqui em São Paulo, conversou com a minha amiga Marina Buffon exatamente sobre o Zubeldia. Zubeldia que foi recentemente criticado aí pelo Wagner Ribeiro, né, empresário de atletas, já foi empresário do Neymar, do Kaká. O Wagner Ribeiro disse lá nas redes sociais que recentemente, segundo, claro, ele, Wagner, o Zubeldia tinha afastado jogadores, humilhado jogadores aqui no CCT da Barra Funda, e o Júlio Casares saiu em defesa do treinador argentino e já projetou um futuro com o Zubeldia à frente do São Paulo. Lembrando que o Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Vamos escutar aí Júlio Casares aqui no Gazeta Esportiva. Ele olha muito, ele tem um olhar para a base interessante e nós temos que entender que o técnico, ele é sanguíneo, ele é um cara que se emociona, ele luta e nós queremos um técnico assim. E nós temos lá pessoas com muita experiência na área de futebol, eu mesmo estou sempre presente lá, tem o Muricy Ramalho, os diretores, e acho que é isso que nós temos que olhar com planejamento a médio e longo prazo. Agora, quanto declaração de torcedor, que às vezes é mais torcedor que empresário, nós deixamos no âmbito do folclore. Isso não nos atinge, até porque a realidade que vivemos lá é um bom ambiente. Claro que no futebol, quando você ganha, perde no treino, há discussões, é normal. Mas o ambiente é muito bom, ele é muito querido pelo plantel. Acho que até o jogador que foi mencionado fez um post enaltecendo a comissão técnica. Tá aí a palavra do Júlio Casares, presidente do São Paulo, aqui no Gazeta Esportivo. São Paulo que voltou a trabalhar ontem aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o próximo compromisso, que é contra o Grêmio no domingo, fora de casa, jogo importante da sequência do Campeonato Brasileiro, às 16 horas. Depois desse jogo contra o Grêmio, o São Paulo recebe o Juventude no estádio do Morumbis, última partida do São Paulo no Morumbis nesse ano de 2024, e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. Promete ser um grande jogo, pode ser o jogo do título do Botafogo no Campeonato Brasileiro agora de 2024. Tá certo, Michele? Eu devolvo para você aí, ao longo da semana a gente vai destrinchando, falando muito do time do São Paulo que vai entrar em campo no próximo domingo, tá bom? Beijo grande para você e devolvo para você aí na Avenida Paulista, querida. Zé, muito obrigada. Fala, Alex, e fala, Paulo. Bom, eu não venderia o Luciano. Você falou, tem que vender. Eu falei que se o jogador tivesse aqui, se o jogador tivesse aqui, se o Miller tivesse aqui, ele ia falar vende. Vende. Mas, tá vendo? Então conta o que eu falei. Não, vai, fala. Que você falou. Eu não venderia. Por quê? Porque esse elenco do São Paulo, pro próximo ano, se não trouxer jogadores como o próprio Palmeiras, e o Alex está aqui pedindo isso para a tia Leila, que contrate jogador, se o São Paulo, se o Casares não contratar jogadores de peso, esse São Paulo não vai firme com o Zubeldia, não. Ainda mais se perder um jogador de peso. Porque ele pode até vender jogadores que não estão muito bem, recebe uma proposta e vai embora. Agora o Luciano, querendo ou não, gostem ou não, ele é fundamental para o setor ofensivo do São Paulo. Não é nenhum gênio. Aliás, eu acho que ele se acha mais craque do que ele é. E nem acho craque, mas é um ótimo jogador, muito útil e muito importante. Se o São Paulo vender o Luciano por questões financeiras, o clube precisa de dinheiro, ok, faz parte do jogo. Mas vendendo o Luciano, precisa repor a altura. Senão o São Paulo vai ficar muito esburacado para o ano que vem nessa parte de ataque. Não, e outra coisa, falarmos de craques, hoje no Brasil é difícil. Um ou dois, hein? É difícil. O restante é aquele coadjuvante. É lógico que o Luciano, como você propriamente mencionou, é um jogador importante para essa equipe de São Paulo. Sim. Agora, não sei a cabeça dele com essa questão de ficar no banco, de não jogar. Aí vai muito do jogador, não, quero ficar. E ficar realmente para ajudar o Talvez numa situação dessa, haja até alguma reunião interna, uma conversa com o treinador, o Cruzeiro me quer, mas eu gostaria de ficar. Só que para eu ficar, eu queria saber de você quais são os seus planos para mim. Porque esses jogadores, só com esses jogadores do São Paulo hoje, mais jogadores da base para o próximo ano,